Eu gosto essencialmente de não olhar muito para se, porque os ses no futebol é sempre muito duro. Se a gente começar com os ses, eu acho que na primeira volta acho que tivemos bastante jogos onde podíamos ter feito mais pontos, na segunda inclusivamente também acho que mesmo assim, tendo feito muitos pontos, acho que tivemos jogos onde poderíamos ter retirado mais pontos dos jogos que acabamos por não retirar, mas essencialmente e no global reforçar que temos 25 pontos conquistados na segunda volta, o que acaba por demonstrar um crescimento brutal da equipa da primeira para a segunda volta. Em termos daquilo que foi a consistência do jogo, acho que também foi um crescimento muito forte daquilo que temos vindo a fazer. Acho que a equipa demonstrou uma estabilidade emocional e estabilidade competitiva nos jogos, de forma também muito capaz na segunda volta. E a verdade é que somos a sexta equipa com mais pontos conquistados, somos também das melhores defesas da segunda volta, também dos melhores ataques da segunda volta, portanto todos esses dados acabam por nos dar e refletir capacidade que a equipa demonstrou para conseguir crescer, continuar a acreditar no processo e fazer com que nós a esta altura estejamos a lutar por podermos chegar ao sétimo lugar. Portanto, à última jornada nós podermos competir para tentarmos chegar ao sétimo lugar é uma época que me diz como uma boa época. Se podia ter sido melhor, nós acreditamos sempre que pode ser melhor, porque temos essa ambição. A verdade é que nos desafiamos a tentar fazer melhor que a época anterior e foi conseguido. Aquilo que falta perceber, que só iremos conseguir perceber a 31 de agosto, há de ser se também a equipa vai conseguir valorizar em termos de mercado os jogadores que tem, porque eu acho que aquilo que os nossos jogadores têm demonstrado, acho que deveria e poderia ser motivo de crescimento muito grande em termos de valor de mercado para cada um deles, porque acho que temos muitos jogadores com muito talento, com muita capacidade e, portanto, penso que isso é o acumular de tudo aquilo que nós pretendemos enquanto época. Sim, nós, por setor, acaba por ser mais difícil, eu acredito, porque nós tivemos alguns jogos onde sofremos muitos golos, isso acabou por penalizar um pouco também aquilo que era a confiança global da equipa. Nós fizemos algumas alterações ao longo e no decorrer da época na forma de pressionar, portanto isso também acabou por ajudar àquilo que nós pretendíamos que fosse o estancar de determinados momentos ofensivos do adversário, e isso acabou por também tornar a equipa mais coesa, portanto foi uma evolução global da equipa junto com a equipa técnica, e ao mesmo tempo penso que setor a setor todos eles se desenvolveram. Eu acho que mesmo os jogadores da frente, falávamos outro dia que o Joara e o Treza na primeira fase da época fizeram muitos golos, o Naís deixou de fazer tantos golos na segunda volta, mas tornou-se um jogador muito mais competente do ponto de vista coletivo. Portanto, eu acredito que quem analisa o jogo e quem analisa a equipa sente, por exemplo, o Naís um jogador mais competitivo, mais capaz do ponto de vista global do jogo, e eu creio que todas as vicissitudes que fomos tendo ao longo da época, as duas lesões do Pedro Santos que foram penalizadoras no meio campo, a lesão do Mateu que foi penalizadora no meio campo, acabou por nos deixar reféns em alguns momentos de mais soluções, e os jogadores que estavam cá dentro acabaram por responder sempre com uma capacidade muito alta de conseguirem crescer. Portanto, mais do que individualizar jogador a jogador ou setor a setor, essencialmente estar satisfeito com aquilo que nós enquanto coletivo conseguimos fazer, e obviamente que a ambição que demonstramos para o último jogo tem que ser a maior da época, porque é o próximo jogo e temos que naturalmente querer ser melhores do que no jogo passado, ainda por cima sabendo que vamos ter um adversário extraordinariamente difícil de ultrapassar, que vem muito moralizado, vai jogar pela vida, e portanto nós temos que demonstrar aquilo que nós somos também na última jornada. Nós obviamente jogamos pela ambição dos 3 pontos e de conseguirmos acabar mais acima possível. Dessa forma, nós temos que competir no nosso limite. Nós vamos ter uma equipa que nos últimos jogos demonstrou uma ideia de jogo arrojada, corajosa. O Gonçalo mudou o paradigma também da equipa e, portanto, aquilo que nós esperamos é uma equipa que nos vai pressionar alto, que nos vai pressionar com muita coragem, que vai tentar reduzir-nos os espaços ao máximo,
que nos vai tentar atrair para conseguir explorar movimentos dos extremos a muito momento, algum jogo interior, porque também coloca muita gente por dentro para nos obrigar a apertar e depois poder explorar esses mesmos espaços. Portanto, é uma equipa que, apesar de ter bastante mobilidade dentro do próprio jogo, é uma equipa que dentro dessa mobilidade tem uma ideia de jogo que está claramente vincada e, portanto, esse vínculo que já traduz também a ideia de jogo do Gonçalo, tenho a certeza que perante também a motivação que foi as 2 vitórias nos últimos jogos, além também do empate em Alvalade, de resultados muito positivos nesta última fase, vem com a ambição de lutar pela vida e, portanto, eles vão lutar pela vida, nós temos que lutar por aquilo que é a nossa dignidade, a nossa coragem, a nossa marca e, portanto, quando lutamos pela nossa marca, lutamos por algo que é inegociável, que é aquilo que nós somos e, portanto, aquilo que nós somos nunca pode ficar refém daquilo que o adversário vai trazer. Temos que ser muito sérios, muito motivados e muito capazes de competir contra um adversário que vai ser muito difícil.